Assalamu alaikum, pessoal. Hoje eu estou aqui para comentar o caso da Maria, dos relatos da Maria, lá no vídeo da Nadira Araújo. Vem comigo. Nós temos coisas que para entrarmos num relacionamento com um muçulmano, seja ele egípcio, seja ele árabe, seja ele indonésio, seja ele brasileiro, porque não é um árabe só que é muçulmano. O termo muçulmano significa quem segue a religião islâmica e existe em todos os países. Então eu não estou aqui somente falando para os egípcios ou sobre os egípcios. Quem está ou entra num relacionamento com um homem muçulmano, com uma religião totalmente oposta da sua, ou em parte oposta, porque pertence à classe dos monoteístas, ou seja, quem adora um só Deus, e nisso os cristãos, os judeus e mesmo os muçulmanos creem e adoram um só Deus, deve, antes disso, entrar em um ano, pelo menos, de estudo sobre a religião dessa pessoa que você vai começar esse relacionamento. Aí você casa, seja no Brasil ou seja aqui. Você não entende nada de islamismo, você não sabe das atitudes dele, porque o povo muçulmano, eles seguem a religião ao rigor daquilo que foi escrito. Eles não permitem que seja modificado, seja adequado às necessidades do ser humano. O ser humano é que tem que se adequar ao que Deus ordenou, não alterar nem um pedacinho. Então eu vou hoje explicar o porquê que usamos o véu, porquê devemos nos cobrir, ou porquê que nos cobrimos, se é obrigatório ou não, se é imposto ou não, se nos sentimos oprimidos, oprimidas ou não, por que é diferente do homem ou não, e por que essa pessoa, será que esse homem soube explicar? Será que eles falam direitinho? Árabe não falam. Será que eles falam português? Os dois não falam. Uma palavra aqui, outra palavra ali. Inglês completo, dá para entender legal? Ou é só assim, um pouquinho com a ajuda do Google Tradutor, por causa que muita gente realmente não sabe, não é? Eu não estou dizendo que fulano e ciclano são analfabetos, mas existe a falta de prática, existe aquela pessoa que não fala fluentemente e que muitas vezes você não consegue transpassar os seus sentimentos, muito menos conhecimentos científicos ou religiosos, ou seja, do que for, em inglês. Então é assim, essa senhora no vídeo fala que quando ela via ele orar, que ele estendia o seu tapetinho no chão e ela ia pro quarto. Então, ela deixou ele à vontade, até porque ela não sabe, nunca esteve talvez num país islâmico, que aqui ninguém tem vergonha de orar. Não precisa ninguém sair da sala, não precisa ninguém, pode estar a casa cheia e a pessoa está ali orando. Porque aqui é bem visto até você estar orando no meio do povo, na congregação, na rua os homens fazem isso. Eles se estendem o tapete em qualquer lugar para fazer oração. Não é vergonhoso, até é louvável, porque ter vergonha de Deus não é uma coisa bem vista. Então, não precisa sair da sala. Você aí que está em um relacionamento, que um dia for ver o seu marido e você não está seguindo essa religião, continue fazendo as suas coisas, só não passe na frente dele, mas normalmente ele vai se posicionar num lugar onde a pessoa não passe na frente quando ele estiver em oração. Outra coisa ele quis me dar a conhecer, ele veio com o Alcorão lá da mesquita. As mesquitas oferecem sim Alcorão, inclusive com traduções para as pessoas que querem conhecer, e é normal, ele não estava impondo, você tem que ler, ele não obrigou, ele trouxe para matar a curiosidade, ou talvez para ela poder entender melhor as atitudes dele. Segundo, se ela diz que não sentiu nada, claro, o Alcorão ele não é fácil, até porque ele está em árabe e a tradução é complicada de entender e exige estudo e interpretação daquele texto para você localizar as coisas no tempo. Então, pegar, abrir assim e ler, claro, você não vai sentir nada. Mas Deus diz, Deus guia quem Ele quer. No Alcorão diz, Deus guia quem Ele quer. Então, tem pessoas que só a ler alguns versículos, Deus dá o chamamento, toca o coração, você tem uma experiência com Deus. Poderia ser isso que ele quis indicar. Agora, eu acho que foi uma crítica um pouco feia que se fez em relação a ele querer que ela conhecesse a religião dele, porque eu não vi no texto, na maneira como ela apresentou lá no vídeo, que ela estava
que ele estava impondo a religião para ela. Então é mais ou menos isso. Vou começar a explicar algumas questões para vocês entenderem o ponto de vista islâmico da questão. Nós, os seres humanos, enquanto adoramos, sentimos que estamos na presença de Deus, não é verdade? A gente, quando você vai orar, seja você na sua igreja, nós na nossa mesquita, nós nas nossas casas, nos nossos quartos, seja onde você estiver orando, seja qual for a sua religião, você vai adorar o seu Deus e você sente que está na presença dele, certo? Ou errado? Aí, a senhora lá no vídeo, e mesmo as pessoas, o foco do vídeo é julgo desigual, você realmente estar assim num relacionamento com uma religião bem diferente, pode ser, sempre vai ser difícil, mas não é impossível. Até porque eu tenho colegas, casadas e muito bem casadas, continuam sua religião cristã, até porque um muçulmano pode estar sim com uma cristã, desde que ela seja praticante. Aquela cristã que se diz cristã e adora outras coisas por trás, se ele descobrir, isso é problema, porque ele é considerado que é adoração a outros tipos de deuses, por exemplo, espíritos, magia, essas coisas não são bem-vindas, porque nós cremos que existe apenas um Deus e só ele tem o poder para tudo, não há outra pessoa, outro ser, outra entidade que possa ter poder tal e qual a Deus. Então não se compara e é rejeitado pelo islamismo. Se um casal casa e ela diz que é cristã e ela ao mesmo tempo propaga outro tipo de crença por trás, e isso vem a descobrir muitas vezes é caso de divórcio. É julgo desigual? Sim. Você precisa ter muita cabeça, você precisa ter muito respeito pelo seu companheiro e ele vice-versa, para na hora que você está cultuando o seu Deus no cristianismo, no judaísmo, e aí ele não pode intervir nem se meter. Mas ele é considerado o homem da casa, o cabeça. Então é normal que o homem muçulmano vá puxar que a sua esposa entenda mais a sua religião e até, quem sabe, ela vir a se converter. Mas nunca obrigá-la. Nunca obrigá-la. E eu não vi nas palavras desse vídeo aí que o senhor muçulmano egípcio lá no Brasil tenha obrigado a senhora a ler o Alcorão ou a usar então a roupa da vestimenta para oração. Depois eu já vou chegar lá. Então é assim, talvez ele não tenha se explicado bem. Então ele explicou da maneira que ele entendeu. Mas ele foi severamente criticado. A fé, ela é cega. A fé é algo que está com você e deve estar. Você tem que crer sem necessidade de se aprofundar demais ali. Mas você precisa de algum conhecimento. Você não vai acreditar em qualquer coisa que te dizem. Você não vai chegar e, isso é o certo. Entendeu? Então, aqui houve uma falta de conhecimento, talvez, dele, de expressar melhor como é a religião islâmica para ela. E ela também absorveu do modo que ela quis e ela faz aquelas críticas bem pontuais ali no vídeo, como que a culpa está nele. Ele é o errado. Certo? Mas aqui, ninguém enfiou a faca para os dois se casarem. Foi de comum acordo. Certo, certo. Já sabiam quais eram as intenções e o que estava esperando cada um? Pois é. Às vezes esses casamentos dão nisso, porque não tem um preparo antecipado. Quando vai ver, além do choque cultural, é o choque religioso também. Porque a religião, como a Nadir disse muito bem, é uma religião social. Ela está na vida do indivíduo. Mesmo que ele esteja em outro país, onde a lei não é a lei islâmica, até porque aqui no Egito não é 100% a lei islâmica. Então vamos lá, continuando. Ninguém é assim, a gente não pode julgar sem ouvir as duas partes. Não sabemos muito mais da história, porque ninguém estava lá dentro. Mas o que é passado pode ficar na cabeça de algumas pessoas contra os muçulmanos. O rapaz, ele não impôs a sua religião para ela. Quando ele casou, ele aceitou que ela tivesse a religião dela. Agora vamos à explicação aqui, para depois eu comentar o porquê da vestimenta na hora da oração. Por que ele falou e foi pegar o lençol e cobriu ela? Porque é assim que ele via no país dele, que elas têm uma vestimenta que cobre tudo, só deixa as mãos
e o rosto à mostra na hora da oração. Agora vamos à explicação. Nós, seres humanos, então, como eu tinha dito, quando vamos adorar a Deus, nós sentimos que estamos na presença de Deus. Nós falamos com Ele, suplicamos a Ele. A pessoa deve usar a roupa mais adequada. E é óbvio que o vestido apropriado e perfeito para a mulher é o que convém à sua castidade e que dá o melhor reflexo de si mesma. E durante o culto, esse tipo de roupa é mais adequado. Também os homens não podem fazer orações nus. Isso torna a oração inválida. E isso ele tentou explicar com aquela história dos anjos. Então vamos continuar aqui para vocês entenderem. Por que torna a oração inválida? É contra o espírito de adoração e respeito a Allah, que é Deus. Porque é melhor que junto com as roupas necessárias, devemos rezar com roupas que também demonstrem respeito. Por exemplo, não é bom rezar apenas com uma roupa de baixo. Você está na presença do Senhor. Deve-se também usar uma camisa por cima, para não ficar transparente. O homem, ele deve estar coberto, de preferência. Pode usar regata? Pode, mas ele deve estar coberto o peito. Não deve estar com o umbigo à mostra. Ele deve usar um short ou calção até o joelho, ou seja, cobrindo o joelho. Ele não pode usar acima do joelho, ele tem que cobrir o joelho. Por quê? Isso já vem de que o corpo do homem não é tão atrativo como o da mulher. Se você está orando na sua casa e do lado do seu esposo, é uma coisa. Agora, se você está orando em congregação, porque existem mesquitas onde tem separado homem e mulher, mas existem mesquitas em que os homens oram na frente e as mulheres oram mais atrás, justamente por isso. Para que o homem não fique desviando, olha a roupa dela, olha ali as formas dela. Então, é normal que se cubra o corpo todo. E aí vem a explicação também no livro do Alcorão. Ó filhos de Adão, nós concedemos roupas a vocês para se cobrirem, proteger suas partes íntimas e etc. E como um adorno para vocês. Ó filhos de Adão, use suas roupas bonitas em todos os momentos e lugares de oração. O profeta Muhammad disse: tudo o que estiver acima do joelho deve ser coberto e o que estiver abaixo do umbigo deve ser coberto. Devemos então usar roupas que demonstrem respeito a Deus. Ah, mas uma saia até o joelho não vai me desrespeitar. Na religião muçulmana é assim que está escrito. Então é assim que fazemos. Não é o marido dela que impôs ou que diz que tem que ser assim e cobriu ela com lençol porque ele quis. Então, por exemplo, não é bom rezar apenas então com a roupa de baixo e deve-se usar sempre uma camisa para não ser transparente na parte do homem. Então, o homem também tem algumas regras, não é só a mulher. Afirma-se no Alcorão que a oração é rejeitada por aqueles que exibem e negligenciam as boas ações. Não fala de roupa, fala só que se exibem. Então, se o pessoal vai para se exibir, então a gente usa uma roupa que seja assim, tipo, como cobre tudo para poder nós não aparentarmos exibicionismo. Allah afirmou claramente que a oração ela é aceite por aqueles que são humildes, modestos na atitude e gentis. Então, nessas horas, a gente cobre tudo. Deixamos as mãos de fora? Deixamos. Mas é normal, porque está escrito e assim é feito. O islamismo é uma religião que segue exatamente desde o passado, como está escrito e como foi indicado pelos profetas e pelos amigos do profeta depois da morte dele. E tudo que está, não só no Alcorão, mas os ditos do profeta. Não se vão, fiquem até o final, porque vocês vão gostar do resto da explicação para ver se isso fica claro de uma vez por todas e a gente não fica ouvindo baboseiras por aí. Então, quando você vai para uma entrevista, você usa o quê? Você vai de shortinho mostrando a popa ou você vai com um vestido casual ou um terninho casual? Pois é, pense nisso. Quando nós muçulmanos oramos, nós temos que assumir que Deus está nos observando. Ele está nos observando orar, como nós estamos orando. Ele está nos ouvindo também. Isso traz mais atenção à nossa oração e menos distração. Então, tudo que for para desviar a distração, olha a roupa dela, olha os pés dele, a gente vai ter que avaliar essa situação para vamos isolar. Não podemos fazer com que os outros que estão ao nosso redor orando se distraiam. Então, quando nós oramos a Deus, nós nos vestimos adequadamente. Assim como quando você vai para uma entrevista de trabalho. Tu não vai de qualquer maneira, gente. Não adianta me dizer que você vai, porque você não vai.
Tem lugares que não aceitam você com piercing, tem lugares que não aceitam você com tatuagens, tem lugares que não querem a sua barba, tem lugares que não admitem isso porque você é um médico. E aí? É só a gente chegar aqui, ai, o egípcio, ai, o muçulmano. Que isso? É um país como o Brasil que fala tanto em preconceito, em discriminação, em direitos iguais. Aonde está o direito igual quando você critica o outro dessa forma? Sem saber o porquê das coisas. Então vamos procurar o porquê das coisas antes. Quando uma mulher ela está orando, mesmo que esteja com o marido, a situação é diferente de outras vezes. Cobrir os seus recatos, que é como diz no livro, é uma das condições para que a oração seja válida, tanto para homens como para mulheres. Então é assim que é mandado. Então é normal que ele lá falou na hora e foi buscar um lençol porque ele achou que Deus podia não aceitar a oração dele. E ele lá explicou aquela história de anjos que talvez ele não tenha explicado direito e nem ela tenha entendido direito. Porque não tem nada a ver com os anjos, até porque anjos não têm gênero. Eu já falei aqui, vão lá ver o meu outro vídeo sobre os anjos e sobre os jeans. Anjos não têm gênero. Anjos são apenas para adoração a Deus. Eles nunca vão desviar o olhar. Eles nunca vão ficar ali te criticando porque você está errada. Eles estão ali para fazer o que Deus mandar. É condição da oração. Allah, Deus, não aceita a oração de uma mulher em idade fértil, a menos que ela se cubra com um rimar. Um rimar é algo que tipo o hijab, que cobre até abaixo da cintura. Isso foi narrado por um dos companheiros do profeta na época dele. Então, existem várias outras narrações, que eu deixo até aqui citado para vocês irem buscar, porque é verdadeiro, não é? E a gente considera que o que os profetas falaram é sunnah. Sunnah é do último profeta Muhammad, tudo que ele deixou escrito, falou e aconselhou, também é válido como se fosse ordem de Deus. Então, isso significa que a mulher na idade fértil, uma mulher que ainda está na sua... Porque as mais idosas, elas têm algumas regalias. Pode orar sem véu se elas quiserem. Mas no seu recato da sua casa. Porque Deus vai olhar mais para o seu coração do que para o seu hijab da sua cabeça. O que uma mulher deve cobrir para que suas orações sejam válidas, então? O profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele disse: Allah não aceitará as orações de uma mulher a menos que ela esteja usando um rimar. Foi o que eu acabei de falar. O rimar é aquilo que cobre até o joelho. Mas aí vamos continuar. O rimar, o hijab, quer dizer uma cobertura. Mas no Alcorão, Deus já aconselha para que as mulheres se vistam de forma a só deixar aquilo que não vá tentar os outros, que seriam as mãos, os pés e o rosto. Deve uma mulher então usar uma camisa, que é tipo uma camisa, um rimar, sem uma saia? Então vai só ser isso, sem cobrir a parte de baixo? Não. Se a camisa dela for comprida, cobrindo a parte de cima dos pés, foi a resposta do profeta. Então significa que realmente esse rimar tem que cobrir até lá embaixo aos pés. Então foi um conselho do profeta. Então é por isso que todo muçulmano, a mulher muçulmana, ela faz desse jeito. Entendeu? No Corão Sagrado está lá: diga às crentes que baixem o olhar e sejam modestas. Isso é mais puro para elas. Ei, Allah está ciente do que eles fazem. Diga às mulheres, profeta. Diga às mulheres crentes que baixem os olhos e sejam modestas, e os homens também. E mostrem os seus adornos apenas o que for aparente, como o rosto, as mãos e os pés. E coloquem os seus véus sobre os seus seios. E não revelem seus adornos, exceto para os maridos, pais, seus filhos, filhos de seus maridos, seus irmãos, filhos de seus irmãos, filhos de suas irmãs, suas mulheres, seus escravos e etc. Ou servos sem vigor, ou seja, pessoas que não... Naquela época existiam os escravos que eles já tinham passado da idade, eram muito novinhos, e aí sim, mas tudo que fosse em idade de procriação, já a mulher não podia tirar o véu. Não batam os pés para revelar o que escondem de seu adorno. Ou seja, a mulher também ao caminhar não deve fazer barulho.
com saltos altos, para que todo mundo olhe para ela e o salto faz ela rebolar até, não é? Então tudo que seja para chamar atenção aos seus adornos é evitado no islamismo. Ficou claro? Então, Deus fala assim, ó crentes, para que tenhais mais sucesso em frente a Deus. E também no versículo 59, né, na surata que dá esse significado, né, surata, capítulo, né, que tem um versículo 59, diz: ó profeta, diga às suas esposas e suas filhas e às mulheres dos crentes que fechem suas capas ao redor delas, quando forem para o exterior. Isso será melhor para que sejam reconhecidas e não incomodadas. Allah é sempre perdoador, misericordioso. Ah, Simone, mas isso era uma religião passada. Essa religião é medieval, já é lá do século passado. Mas até hoje existem crenças, como o de Buda, como o de hinduísmo. E as pessoas seguem. A gente não tem... Religião é uma coisa que não dá para criticar. Você crê e você se adequa e você quer seguir. E então tem que ter a explicação e você não tem que ficar criticando sem saber. Ou aceitando para dentro da sua casa um par onde totalmente é o seu oposto. Ele praticamente vai agir de uma maneira e você vai agir de outra. E depois você critica dele. Ele também pode criticar o seu. Certo? Então, as mulheres do tempo do profeta, elas costumavam usar um tipo de vestido que cobria então a cabeça, mas não aqui. Elas botavam assim e elas tinham os vestidos normais, né? Então, por isso que também acontece de o profeta falar que quando elas fossem sair ou fossem orar, elas precisam cobrir essa parte. Assim, é pedido para as mulheres, então, colocar os seus véus sobre os seus seios para não revelar a sua beleza. Fica claro que o vestido deve cobrir tanto a cabeça quanto o corpo. E o cabelo é considerado pelas pessoas, às vezes até de várias outras culturas e outras religiões, não só na cultura islâmica e na cultura árabe, todo árabe, ele crê que o cabelo é uma parte atraente da beleza da mulher. Então é normal que é assim no islamismo. Agora, imagine uma senhora, primeira-ministra ou uma rainha, usando uma blusa decotada ou uma mini saia em uma conferência internacional. Então não me venham dizer que roupa não é código de ética. Roupa sim tem um código de ética. Roupa, sim, não vai te definir o seu coração, mas ela define muito de como você pensa, de como você lida na sociedade em frente aos outros. No entanto, é interessante então notar as mesmas pessoas que criticam o código de vestimenta islâmica para as mulheres não acham nada impróprio o vestuário, por exemplo, das freiras, não é? É evidente que o hijab da Madre Teresa não a impediu de fazer o que ela precisava fazer, o seu trabalho social. E ela usava um véu, e ela não foi criticada por isso. O mundo ocidental a honrou com o prêmio Nobel. Mas as mesmas pessoas que argumentam que o hijab é um obstáculo para uma menina muçulmana, em uma escola, por exemplo, quantas vezes vocês já viram na França proibido o hijab de alguém dentro de uma sala de aula? Já que alguns lugares pensam que o hijab é obstáculo para uma menina muçulmana em uma escola ou para uma senhora muçulmana que trabalha como caixa de supermercado, esse é o tipo de hipocrisia ou padrões duplos que, paradoxalmente, algumas pessoas sofisticadas acham na moda. Então tá na moda agora a gente dizer, não, aquela tá errada porque ela tá usando um hijab na escola, tem que ser todo mundo igual. Não, aí é que está o preconceito. Deixa cada um ser o que quer. Deixa cada um seguir aquilo que entende que deve ser. Cada um, a crença de cada um é individual. O hijab é uma opressão? Certamente poderia ser assim se alguém forçar uma mulher a usar. Mas, por falar nisso, a seminudez também pode ser uma opressão. Ou vocês não acham? Já pararam para pensar isso? Que a seminudez também pode ser uma opressão? Se alguém forçar uma mulher a adotar esse estilo? Então, se alguém chegar aqui e obrigar uma mulher a andar seminua, ela pode dizer que isso é uma opressão também. Se alguém forçar uma mulher a adotar esse tipo de estilo, se as mulheres do Ocidente ou do Oriente têm a liberdade de se vestir como quiserem, por que não permitir que as muçulmanas prefiram um vestido mais longo, mais modesto? Onde está o problema nisto? Por que dessa crítica? E isso não mede o coração de ninguém, porque por baixo de muito vestido curto, por baixo de muito vestido comprido, existem corações horríveis. Só deixo aqui a minha reflexão em relação a este vídeo que eu vi na minha colega Nadir
E é este depoimento que tem muita coisa ali que precisava ser esclarecido. Na época do profeta Muhammad, agora eu vou contar um pouco de uma história. As mulheres escravas, vocês sabiam, elas não recebiam roupas. As escravas, normalmente, elas andavam mais seminuas. E as escravas, normalmente, já era assim já há muitos séculos. Não só na época do profeta Muhammad. Elas não recebiam, então, roupas. Porque roupa naquela época era algo muito, caro. Porque elas eram consideradas de classe baixa. Então, claro, isso não seria aceitável hoje. No entanto, no século VII, era assim. Devido a isso, qualquer mulher que expusesse a sua beleza seria vista como uma escrava, gente. Então, facilmente seria prejudicada. E também por isso é o conselho que foi dado na época do profeta, que o corpo de uma mulher era facilmente ferido e que ela devia se cobrir em público. Então, elas não deveriam expor nada de sua beleza fora de casa. No entanto, não há nenhum verso no Alcorão que diga que uma mulher deve usar hijab. Ele aconselha, apenas diz que quanto mais cobertura, melhor. Pois é, eu já li aqui para vocês. Cubra os vossos recados. Lá não fala a palavra hijab. Lá não fala a palavra niqab. Lá não fala a palavra rimar. Tem aquelas que escolhem cobrir o rosto. Então disse simplesmente para tentar cobrir do peito até abaixo do joelho. Mas o melhor foi só mostrar o rosto e as mãos. É isso que está no Corão, é isso que é o conselho do profeta. E é por isso que as mulheres andam cobertas. Eles não falaram aos homens, porque a mulher sempre foi o sexo frágil desde aquela época. Não em termos de trabalho, mas em termos de ser estuprada, mas em termos de ser violada, mas em termos de ser desrespeitada, ainda hoje é. Na verdade, isso não é relevante para o Islã, pois era a cultura naquela época. E era uma regra para que você não fosse agredido, como eu falei, ou estuprado, ou violentado, como mencionado, uma vez que uma mulher que não se cobria naquela época era chamada de escrava. Também uma mulher que se cobria era uma forma de mostrar respeito. Respeito próprio. Se você estivesse orando do lado de fora, na mesquita, há muitas pessoas para te julgar. Há muitas pessoas te olhando. E a oração islâmica, você dobra-se no chão, você fica de quatro, você fica em ato de oração completo. Como é uma forma de mostrar respeito por si mesmo, se não se cobrindo? Você se encobriria ao orar na frente das pessoas. Então, por outro lado, se você estiver em um quarto sozinha, você pode usar o que você quiser, obviamente. Algo não muito revelador, você está na presença do seu Criador. Mas o hijab não é obrigatório, não há nada que fora, que você está sozinha, porque não tem ninguém te julgando. Entenderam? Não há lugar nenhum que diga que você no seu quarto pode orar sozinha sem o seu hijab. Ou com o seu hijab. Então você pode estar sem ele sim. Mas desde que você esteja recatada. Você não vai orar de calcinha, de sutiã. Para aqueles que argumentam e eles diriam que sentem uma conexão muito mais próxima até com Deus. Isso pode ser porque Deus nos deu um sentimento natural de nos cobrir em oração para mostrar respeito. Respeito por nós mesmos. Ah, mas Deus me viu nu porque Ele me fez. Sim, mas você está agora numa outra condição, uma outra situação. E assim é que manda o islamismo. Nós não vamos contradizer aquilo que Deus ordenou ou que os profetas ordenaram e nos deixaram para... há tantos anos atrás eles já sabiam muito, não é? Mesmo se você se sentir mais perto de Deus, isso foi devido lá no século VII. Não foi agora no século XXI, foi lá no século VII. Então afirma-se no Alcorão que a oração ela é rejeitada por aqueles que exibem e negligenciam as boas ações. Allah afirmou claramente que a oração é aceita por aqueles que são humildes, modestos, modestos na atitude e gentis. Eu não estou dizendo que você não deve se cobrir. Quando você ora, você pode fazer o que você quiser. Mas não pode forçar os outros a fazer. Entendam isso. No islamismo não há forçar. Pode haver alguma vez que ele vai te falar, que ele vai te pressionar, mas ele não pode te forçar. E era isso que eu queria explicar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem. Vamos informar melhor as pessoas. E cada um tem a sua opinião. Eu também tenho direito à minha. E aqui fica a minha opinião, com bases da religião.
Um abraço pra vocês. Beijo, me sigam lá no Instagram.